Vamos lá, crianças? Então, hoje é dia 12/11, faço o cabeçalho no caderno. No livro, nós vamos usar a página 108 e 109. Então, vamos começar na página 108. Aqui, ó. Então, vamos lá, na página 108, releia o texto e as explicações aos usos das palavras destacadas. Então, nós temos um texto aqui e aqui ao lado nós temos algumas explicações sobre o texto. Então, num dia de muito calor, Cláudio Nogueira atravessava a praça com sua mala de novidades. Nesse dia, ele viu um bando de meninos sentado no meio da praça, formando uma rodinha. Estavam muito desanimados, morrendo de calor, depois de um bom tempo jogando bola naquele sol de rachar coco. Cláudio Nogueira pulou no meio deles, berrém bem bem, berém bem bem. Uma novidade por um vintém. Abriu a mala bem rápido, tirou lá de dentro um livro todo amarelo. Quem vai querer ouvir uma história do Mulá Nasruddin? Aquele dos contos que não tem fim? Então, você tem o trecho azul, abriu, mala bem rápido. Então, o que significa aí? Nesse trecho em azul, o narrador se refere a uma mala. É possível identificá-la, não se trata de qualquer mala, pois na primeira frase do texto, ela já foi mencionada como a mala de Cláudio Nogueira, tá? Então, ele atravessa a praça com uma mala, então essa mala dá para identificá-la. Nesse outro trecho que é em roxo, quem é que vai querer ouvir uma história do Mulá Nasruddin? Aquele dos contos que não tem fim? Então, nesse trecho, a personagem cita uma história sem identificá-la. Ela não fala que história é essa, tá? Ela não identifica a história. E aqui também, ó, nesse trecho em verde, o narrador cita um livro sem identificá-lo, sem dizer o título do livro. Que também não dá para saber o livro que é, tá? E aí vocês vão responder na letra A. O narrador identifica qual é a novidade oferecida por um vintém? Já nessa frase ele já fala o que ele é, o que ele vai oferecer, né, nesse parágrafo. Na verdade, ele tenta fazer uma surpresa, tá? Aqui vocês têm alguns artigos. Circule a palavra a seguir que acompanha a palavra novidade no texto. Então, qual é a palavra que acompanha a palavra novidade no texto? É a novidade, ou novidade, uma novidade, novidade? Você vai circular o que é aqui, tá? Todas essas palavras aqui são artigos, tá? Na letra A, na letra C, complete cada espaço antes das palavras ou expressões a seguir, com a palavra que aparece antes no texto. Então, antes do texto, aparece a praça, uma praça ou praça, bando de meninos, ou bando, um bando, rodinha, a rodinha, as rodinhas. Você vai olhar no texto para ver qual é o artigo que vem antes dessas palavras. As palavras praça, bando e rodinha, e as palavras que você escreve imediatamente antes delas, no item anterior, elas estão no singular ou plural. Praça está no singular ou plural? Bando, singular ou plural? Rodinha, singular ou plural? Singular é quando é uma só, plural é quando é mais que uma, tá? Depois na letra E, circule a palavra masculina que você escreveu antes de um substantivo masculino, tá? Então aqui, nessas três, qual é o substantivo masculino aqui? E qual é a palavra que veio antes desse substantivo masculino? Praça é masculino ou feminino? Bando de meninos é masculino ou feminino? Rodinha é masculino ou feminino, tá? Então, é a palavra que vem antes, é a palavra que está aqui, ó. Depois, aqui em cima, ó, a definição de artigo. São artigo as palavras o, a, os, as, uma, uns, umas, que acompanham os substantivos, no singular ou no plural, tanto faz, no feminino ou no masculino, tá? Então, sempre essas palavras que vêm antes do substantivo, a gente chama elas de artigo. Então, aí releia o trecho a seguir retirado do conto A Aposta.
Você vai reler esse trecho aí. Depois, na letra A, circule no texto os artigos em destaques que acompanham substantivos feminino ou masculino, tá? Você vai circular os artigos. Circule no texto os artigos em destaque que acompanham substantivos femininos e masculinos, nesse texto aqui. Depois, pinte no texto os artigos em destaque que acompanham substantivos masculinos no singular. Então, primeiro você vai circular artigos que acompanham substantivo feminino no singular. Na letra B, masculino no singular. Use cores diferentes, tá? Circule, mas circule de cores diferentes. Na letra C, assinale a alternativa correta. Nesse trecho do texto, o artigo os em destaque que acompanha um substantivo masculino no plural ou um artigo masculino no plural. Lembra que artigo sempre vem antes de um substantivo, tá? Na letra D, aqui embaixo. Quando o narrador conta, achou que era para ele jogar a sopa na cabeça de Nasruddin. É possível saber que sopa era essa? Se sim, qual? Que sopa que era, né? Que sopa era essa daí? Na letra E, converse com os colegas e responda porque antes da palavra aposta foi usado o artigo a e não o artigo uma. Porque ele fala a aposta e não uma aposta, tá? Qual é a diferença aí? Foi feita uma aposta ou foi feita a aposta, tá? Quando é uma aposta qualquer. Quando foi a aposta, é uma aposta específica, tá? Uma aposta específica. Quando é uma aposta, é qualquer aposta aí, tá? Que o texto poderia estar falando, ele não ia explicar que tipo de aposta que é, se ele usasse o artigo uma aposta. Quando ele usa a aposta, ele explica que tipo de aposta que é, tá bom?